Bom dia, alunos da segunda série, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula literária, nossa videoaula de literatura, nós vamos estudar hoje o capítulo 7, que é sobre o modernismo no Brasil, geração de 22, ok? Antes da gente começar com a minha apresentação, com os slides propriamente ditos sobre essa matéria, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada, que foi é, sobre o Fernando Pessoa e a Florbela Espanca, que são os capítulos 5 e 6. Tá? Lá no CLESAP, alguém me perguntou sobre a literatura portuguesa estudada, e eu posso dizer o seguinte, gente: o que mais é importante a gente focar é no modernismo no Brasil a partir de agora. Vai cair em provas e trabalhos sobre Fernando Pessoa, sobre a literatura portuguesa? Sim, vai cair somente sobre esses dois escritores. Eu vou cobrar os heterônimos? Não, eu não vou cobrar características de cada heterônimo do Fernando Pessoa. Por isso que eu já estou passando para o capítulo 7. Porque o capítulo 6 ele é muito específico sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Então, vocês vão dar uma lida sobre o capítulo 6, mas deixe o foco para o quê? Fernando Pessoa, como um todo, tá? Florbela Espanca, que esses dois poetas são importantíssimos na literatura portuguesa, basta saber isso dentro dessa literatura. E depois nós vamos, então, para o capítulo 7, Modernismo no Brasil, geração de 22, dando continuidade aí à nossa matéria, ok? Bom, o modernismo no Brasil, chamado também de pré-modernismo, ele começa com a Semana de Arte Moderna, né? Porque o pré-modernismo, como já falei com vocês, foi um período de transição entre o parnasianismo e o simbolismo para o modernismo. Então, esse período de transição, que é o período pré-moderno, nós estudamos alguns escritores importantes, que foi Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Então, agora já se passaram 22 anos do início do século XX, né, no Brasil. Nós estamos em 1922 e que vai fazer a Semana de Arte Moderna, vai fazer a abertura do modernismo realmente no Brasil. Então, a gente sai daquele cenário de pré-modernismo brasileiro, com os escritores que nós já estudamos, e vamos para o modernismo primeira geração, ou chamado de modernismo primeira fase, ou geração de 22, que acontece a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Ok? A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura e escultura e palestras também. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Principais autores desse movimento: Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fluir a arte no Brasil. Então, aconteceu no Teatro Municipal uma semana de eventos em relação à arte, né? E esse evento que aconteceu, né? Esses dias de movimento sobre a arte brasileira, é o início, dá o start aí para começarmos essa literatura moderna, né? Nosso foco é a literatura, com os autores desse período.
O intuito desses escritores era chocar o seu leitor, era fazer uma poesia tipicamente brasileira, nacionalista, muitas vezes até ufanista, né, com esse amor exagerado à pátria. Tinha influência, sim, das vanguardas europeias, mas que fosse uma arte brasileira. Isso era o principal foco dos escritores desse período, ok? Principais características aí. Ausência de formalismo, ou seja, esse formalismo não precisava ter regras gramaticais rígidas, como pontuação, uso de palavras chulas, era uma linguagem bem coloquial, ok? Ruptura com o academicismo, que é com as regras acadêmicas e o tradicionalismo. Crítica ao modelo parnasiano, então aquele modelo de poesia certinho, formal, lá do parnasianismo vai deixar de ser bem visto, né? Porque eles querem fazer uma literatura bem voltada para o povo, com a linguagem coloquial, bem popular do povo, ok? Influência das vanguardas europeias, valorização da identidade da cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão. Então, tudo isso aí era uma liberdade de expressão. Fusão das influências externas, que seriam as vanguardas, experimentação de estéticas, ou seja, podem fazer da forma como acharem melhor, que era considerada arte, era considerada literatura. A aproximação da linguagem oral, com a utilização de linguagem coloquial e vulgar, temas nacionalistas e cotidianos. Ok? Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesinha paulista. O Di Cavalcanti fez essa citação. Então, aqui nós temos duas imagens, dois folders que ilustravam como seria esse movimento aí, em 1922. Ok? E em um dos dias, se eu não me engano, o segundo dia de apresentações culturais e de artes, né, na Semana de Arte Moderna, não foi o Manuel Bandeira, mas alguém, eu me esqueci agora, teve um escritor, se eu não me engano, Graça Aranha, que leu esse poema chamado Sapos, de Manuel Bandeira, e que teve uma grande repercussão negativa. As pessoas não gostaram do que escutaram, mas vamos aí ler e ilustrar um poema que foi lido aí nesses dias, ok? É o seguinte: outros, sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário que tu soluças tu, transido de frio sapo cururu, da beira do rio. Então, é um poema que faz referência a uma música infantil, o sapo jururu na beira do rio, né? Não tem muita pontuação, tem linguagem coloquial, ou seja, um poema totalmente avesso ao que os brasileiros daquela época, né, os intelectuais estavam acostumados a ler e a escutar. Então, esse poema aí teve uma repercussão negativa, como outras apresentações nessa semana. Muitos não gostaram, porque também o objetivo era esse mesmo, que as pessoas percebessem que a partir daquele momento a arte como um todo no Brasil iria tomar novos rumos, ok? Gente, essa é a parte 1 da nossa videoaula sobre o modernismo, geração de 22. Daqui a pouco vocês podem colocar aí a parte 2, onde eu dou continuidade a esse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.